para falar sobre uma possibilidade de contratação. Já está encaminhado, já tem um acerto. Tem um lugar que passa menos carro, não, para eles irem aí? Ou que passa mais uma Mas freeway, por que vocês uma ficam aí? highway? Vocês ficam... O que acontece? Mas Vocês ficam eles estão encucados? falando, Que é legal, aí passa cara, tá ônibus, vendo? É legal, é legal. Eles estão Deixa falando, aí. passa ônibus escolar. Passou 7 seguidos. Caminhão que é do isso? Falcão, campeão dos campeões, Isso aí passa significa sirene, vida. As porra, pessoas carro têm, do cada uma tem a sua exército. vida. É isso. Loucura, pô. É loucura, né? Ô, Fragoso, me fala aí, que negócio é esse de Ramon Sosa aí no Palmeiras? Barato, né? Bora lá, Ramon Sosa, atacante de 25 anos, paraguaio, que pouco atuou no Nottingham Forest nessa temporada. E aí muita gente pode questionar, né? O Palmeiras está indo contratar um jogador por 14 milhões de euros, que basicamente entrou pouquíssimo em campo na temporada pelo Nottingham Forest. Sim, é verdade, mas não está contratando pelo que ele fez no Nottingham Forest. Está contratando pelo que ele fez no Tajeres. 2 temporadas no futebol argentino, foi muito bem, era um dos destaques do time, ao lado do Diego Valoy, que foi para o Juarez, e também do Rodrigo Garro, que hoje joga no Corinthians. Acabou partindo para a Premier League, por lá não teve tanto espaço, e inclusive, vale destacar, Vitor, eu dei uma pesquisada também no termômetro do torcedor. Eu assisti a um vídeo de um influenciador do Nottingham Forest, vi os comentários, também entrei em uma postagem em uma rede social que falava e comentava sobre a saída do Ramon Sosa, e te falo com tranquilidade que 90% dos comentários da torcida do Nottingham Forest era no seguinte tom: o Sosa teve pouco tempo em campo e quando esteve em campo chamou a atenção. Seria melhor emprestá-lo para vê-lo render mais em outro clube brasileiro e depois retorná-lo pela força que tem e pela competitividade que se vê hoje na Liga Brasileira, do que vendê-lo. Então, o termômetro do torcedor ele é interessante de se destacar. E é esse. Não é um jogador que os torcedores estão nas redes sociais celebrando a sua saída, celebrando a sua venda. Muito pelo contrário, estão lamentando. Será que se fosse irlandês, o torcedor do Palmeiras também ficaria bravo? Se fosse o Mick. Então, se fosse o Mick Sosa, será que o torcedor do Palmeiras ficaria irritado também? Para vocês faz sentido buscar um atacante? Beleza, você tem agora o Estevão... É por causa do Paulinho também, né? Então, você tem o Estevão Ele é um saindo, ponta você tem o esquerda. Paulinho, obviamente já era sabido que ele passaria por uma, internamente digo, né? Passaria por uma cirurgia, ou de repente é até uma relação com o Vitor Roque, do tipo, rapaz, gastamos uma grana aqui, não tá rendendo, não tá legal, já dá para ter esse entendimento? Aliás, as duas últimas... Ele é ponta. Campo, tá? Ele é sim, ponta. sim. Mas ele tem Tá, não alguns tem a ver com o lances Vitor que Roque, que ele infiltra bem dentro da área. Se precisar jogar de falso 9, por exemplo, ele consegue fazer porque é um jogador bem rápido. Então, em jogos em que o Palmeiras terá mais o corredor ali, ele pode ser As 3 últimas útil. grandes contratações do Palmeiras até aqui não deram em nada, né? É um valor bem Felipe parecido Anderson, com o Facundo. Vitor Roque, o Paulinho a gente pode pôr nesse contexto, mas a gente sabia que poderia acontecer. As 3 últimas, até agora, não deram certo não. Porque assim, o Palmeiras chega aí a quase, né, caso seja esse mesmo valor, né, que estão estipulando do Ramon, quase 560 milhões de reais, né, para montar um ataque que nesse Mundial, na competição agora, dá uma semana, um dos grandes pontos era o Palmeiras não consegue fazer gol. E precisava do Paulinho entrar 30 minutos para resolver a parada. É que eu acho que a parada de não... É engraçado isso, né? Você vai e gasta, óbvio, é ótimo ter o talento ali e tal, mas eu acho que tem mais a ver com o coletivo do time do que necessariamente a peça individual, porque assim, por exemplo, temporada passada, um jogador que é muito mais limitado tecnicamente, o Flaco, conseguiu ter momentos. O Palmeiras distribui seus gols, o melhor Palmeiras Foram do Abel. 61 jogos do Flaco com 22 gols e 7 assistências, se não me engano. Um jogador bem mais barato, mas que funcionou, porque eu acho que a engrenagem teve momentos melhores do que agora e tal. Acho que o Palmeiras teve alguns bons momentos num ano, outros nem tanto. Talvez agora a gente chegou a ver recentemente o pior momento, talvez, da era Abel do ponto de vista de jogo jogado e tal. E aí, beleza, você vai atrás de contratar, acho que quem tem grana tem mais que tentar mesmo, mas o índice de erro ou de azar, porque o Paulinho é azar, não é? Putz, O Paulinho você contratou sabendo que poderia o Vitor acontecer. Roque também acho mole agora a gente apontar o Eu dele achei e que ia tal, mas chegar- qualquer clube brasileiro ia querer o O Vitor Roque. problema é o valor, na verdade. Eu acho que Mas, o cara, o problema cara bate é o valor. lá, ele Porque- já triplica de valor, pô, não tem como. Não, mas não só do Vitor Roque, mas também do Sosa. O Sosa, você falou 14 milhões de euros, o Fragoso, mas eu acho que é Perfeito. dólares, né? Pela informação do Fabrício, acho que estava em dólares.
que seria 2 milhões de dólares a menos que o Facundo. Eu recebi algo em torno de euros mesmo. Aí é um pouquinho mais até que o Facundo, né? Mas na minha opinião, pelo que eu já vi ali e vi muitas coisas dele, porque até gravei um vídeo pro meu Instagram sobre ele, eu acho ele melhor do que o Facundo para a posição, principalmente pensando em ponta esquerda. Ele é mais Bem alto, melhor. ele tem quase 1,80m, ele tem 1,79m, tem alguns gols de cabeça, ele sobe bem para cabecear, então tem adição dentro da área e ele finaliza melhor do que o Facundo. Ele tem uma finalização mais potente do que a do Facundo. Só pra te liberar aqui, ô Fragoso, 2 em 1, tá? Uma minha e uma do Ricardo Martins. Então dá pra dizer que é mais uma questão também de fortalecimento de elenco do que de reparo. E a do Ricardo Martins? Eu queria saber sobre Rafael Veiga. Ontem eu trouxe a informação nas nossas redes sociais para deixar bem claro, né? No Instagram da TNT, no TikTok, no... Como é que chamou? Threads? De que o Santos monitora Rafael Veiga, só que depois que for sabendo 1.700.000 por mês, que é difícil. O Veiga está no final de ciclo, pode ir aí para os Estados Unidos. O que você pode falar sobre o Veiga? Vou começar pelo Veiga, depois o Vitor me lembra dele que eu já esqueci. Ó. O Veiga é o seguinte, já nesse semestre muito se falou sobre a perspectiva de um fim de ciclo mesmo. E aí tem a ver com as declarações do André Curi, do seu empresário, que chegou a dizer que o Palmeiras prometeu algumas vezes ao Veiga que o liberaria para o futebol europeu, mas o segurou. E que nesse momento talvez seja o momento de uma nova história do Veiga num novo clube. É verdade que o semestre do Veiga ele acabou sendo muito acidentado, teve lesão, ele não conseguiu se destacar, ele não conseguiu ter o poderio de decisão que ele teve, inclusive na temporada passada, na reta final principalmente, onde ele e o Estevão dividiram o poder de decisão para manter o Palmeiras na briga pelo título brasileiro. E ele chega na Copa do Mundo de Clubes até titular, mas não consegue entregar nem 10% do que o Veiga habitualmente entrega. De um modo geral, está bastante abaixo. Vamos ver como vai ser o caminhar dessa janela de transferências para o Rafael Veiga, muito por conta dessa declaração do André Curi, ali bem pertinho, inclusive, da final do Campeonato Paulista. A outra pergunta em relação a... Fala, Vitor. Sousa, não, só para entender de fato, porque às vezes o torcedor fala, pô, será que de fato o Palmeiras está tentando a contratação de um novo atacante porque entende que o que tem ali não é o suficiente ou não? É muito mais pelo lado de agregar, de trazer mais um jogador para compor esse elenco também. Não estou dizendo que não vai ser titular, não é questão de compor o elenco como uma peça enfim, substituta, mas sim para fortalecer o elenco como um todo. O que eu apurei internamente é que são as duas coisas. Fortalecimento de elenco, agregar valor ao lado esquerdo do campo de ataque, mas também a ausência do Paulinho. O Paulinho seria um jogador que ocuparia esse lado esquerdo do campo e quando voltar a ser titular, ou melhor, quando voltar a estar à disposição, aí eu falo em questões médicas, a tendência de que volte a ser titular. Mas não há um jogador do lado esquerdo do campo nesse momento que ocupe e assegure a posição. O Facundo, por exemplo, jogou 3 temporadas no Orlando City, foi contratado pelas 3 temporadas que fez, o tempo todo do lado direito do campo, seja como um ponta, seja como um meia/segundo atacante. Ele não atuava pelo lado esquerdo do campo, raras foram as ocasiões. E passou a fazer essa função no Palmeiras porque ninguém conseguiu se adaptar àquele lado no sistema do técnico Abel Ferreira, a ponto do técnico Abel Ferreira, depois do Paulistão, abandonar o sistema com pontas. Então, chega o Sousa para te devolver como peça que vai brigar para titularidade justamente porque o Paulinho seria esse cara e tá fora, e quando o Paulinho voltar, será peça a agregar no elenco, a depender do que ele desempenhar, pode até ser que o Paulinho volte brigando por vaga no time titular. Tudo depende, evidentemente, de aproveitar a oportunidade ou não.